Então vamos lá, as mudanças para 2013, elas são basicamente, né, voltadas para uma revisão qualitativa que a gente tem nas ações orçamentárias hoje, que compõem hoje, né, na verdade, né, a peça orçamentária. Então a ideia, né, que a gente se propôs era revisar essa programação, né, que foi encaminhada pelo Congresso no ano passado, então nossa base era pelo 2012, com a intenção de reformular, né, alguns modelos, alguns conceitos, né, que estavam sendo colocados até então. E algumas coisas norteavam esse trabalho nosso, né. Primeiro, era a transparência e o acesso à informação. Então, assim, isso para a gente não pode abrir mão, né. O Brasil é considerado hoje um dos pioneiros nesse trabalho. A gente tem diversos atores, né, do governo federal, entes estaduais, municipais, que trabalham nessa linha. A gente é reconhecido mundialmente por estar, né, fazendo isso acontecer, né. Alguns movimentos, né, internacionais que tratam, por exemplo, a transparência fiscal, veem como o Brasil, né, como um país-chave para levar essa discussão, inclusive para outros países. Então a gente não pode ser diferente disso no trabalho que a gente está adotando, principalmente quando a gente mexe com a peça orçamentária. Então a ideia justamente é tentar, né, trazer um pouquinho também a lacuna, né, que a gente tem hoje de mensuração de resultados. Isso é importante para a gente, sair um pouquinho do aspecto financeiro, né, que o orçamento nos traz, e avançar um pouquinho para essa ideia de resultado tão sonhada pela gente. A gente tem que estar, uma saga, né, que a gente acredita, a gente tem que estar atrás disso, aprimorar a base e corrigir alguns erros de classificação que a gente, depois da reforma de 2000, a gente não tratou de forma muito aplicada. Então a gente acredita que tem um espaço para isso em 2013. Então foi isso que a gente fez. Selecionou algumas situações para serem tratadas, né? Essas situações, elas vinham, né, incomodando muito. Então a gente, dentro da SOF, fizemos um trabalho de priorizar aquilo que a gente ia trabalhar, porque não dá para se atacar tudo, cada de ações de uma vez. Então a gente priorizou essas 5 ações aí, né? Uma era justamente identificando insumos estratégicos dentro da programação orçamentária. Será que isso está para se mover com o orçamento de resultados? Né? Será que isso é possível se viver assim? A gente percebeu que para algumas programações, dentro do contexto que nós temos hoje, né, no orçamento, no nosso relacionamento com o setorial, é possível e a gente teria que manter isso para poder ter realmente o serviço sendo prestado. Em outras linhas, era importante que a gente tivesse insumos colocados no orçamento, mas que pudesse estar realmente gerando resultados diferentes, mas se eles não tivessem lá, esses insumos estratégicos não dariam os resultados que nós queríamos, por diversas razões. A outra era a regionalização. A gente tinha muito problema com isso, né? Então a gente tentou trabalhar os subtítulos de localizadores com uma fiel identificação na localização desses investimentos, dessas ações, enfim, do localizador de gasto, com um trabalho já elaborado do IBGE. Isso foi feito também. A gente trabalhou alguns atributos das ações, né? Então, assim, descrição e finalidade, não trabalhar apenas o conceito, para que ficar repetindo, né? E apenas trocar o verbo o tempo. A ideia do orçamentário, que a gente vai falar daqui a pouquinho, em complemento ao Congresso Nacional, né, nessa visão de 10 emendas, como trabalhamos, né, e outras situações. Outro assunto importante que a gente colocou nessa programação orçamentária é que, assim, as dotações especiais, será que realmente elas não resultam no produto, né, e não geram alguma prestação direta sobre a forma de meio de serviço? A gente acredita que sim. Né? Então, assim, algumas coisas, as operações especiais, elas podem realmente gerar, né, alguns produtos. Então, por conta disso, a gente evidenciou, né, dentro da proposta orçamentária, o item de mensuração de operações especiais poderiam estar trazendo essas informações qualitativas, que até então a gente não as tinha dentro da programação. E um fenômeno que a gente tenta combater, né, então isso aí acontece em praticamente todos os orçamentos do mundo, né, e o nosso vai ser diferente, que é essa questão de projetos de atividades ao mesmo tempo, né, ao mesmo lugar, na mesma ação. Então, a ideia é a gente combater um pouquinho disso e declarar realmente, né, dentro da programação orçamentária aquilo que tem características de projeto, né, e aquilo que é eminentemente atividade. Então isso foi também um trabalho feito para que a gente pudesse estar tendo essa visualização. Então, assim, de posse disso, vou trabalhar 2 coisas com vocês. Uma regionalização e a outra é o plano orçamentário, só para deixar, né, mais transparente do que a gente está falando aqui.
Então a ideia é essa, né? Essa é a estrutura que a gente tem hoje. Na parte de cima, isso foi encaminhado para o Congresso, e a parte de baixo foi aquilo que a gente estava falando sobre o plano orçamentário, com a detalhamento da ação e do detalhamento do subtítulo, né? Pode passar. Então a ideia justamente é você ter uma produção intermediária, para você poder desmistificar um pouquinho esse produto da ação, o que é, o que você faz muito, em alguns momentos, muito parecido com algumas teorias de Matos, por exemplo, quando ele fala de plano operativo, então também serve para isso. A ideia era realmente ter um trabalho do Estado sendo uma ferramenta que pudesse trabalhar para a gente no que diz respeito à destinação de ações, ao acompanhamento detalhado de determinadas intervenções, ou a necessidade do próprio órgão, né? Então, assim, foi colocado aqui já que, assim, você adentrar a administração é difícil, né? Você conhecer os projetos, né, e tentar linkar eles com as políticas públicas, muitas vezes cada órgão tem a sua realidade. Então, a gente, no orçamento, tem que ter esse mecanismo de poder deixar que o gestor realmente coloque a sua natureza de operação para aquela política dentro do orçamento. Então, isso o orçamentário também pode ajudar a fazer. Então, são algumas possibilidades importantes que a gente vislumbrou que o plano poderia estar trazendo. Um exemplo, né, que já foi falado sobre uma situação que poderia acontecer, né, na própria ação das mulheres. Eu vou dar mais detalhes lá na frente sobre isso. Pode passar, por favor. A regionalização, né, que a gente havia comentado, era justamente para trazer, né, mais fidedigno, né, os problemas que a gente encontrava com os localizadores de gastos. A gente tinha localizador de gastos, identificava muitas vezes uma associação, um município, dentro daquele próprio município, a associação, enfim, a gente tinha situações ali que não correspondiam a um cadastro onde a sociedade ou qualquer outro interessado pudesse estar sendo fiel aos conceitos que estavam sendo colocados para o localizador de gastos. Então a gente trabalhou isso de forma mais incisiva dentro do PLO 2013, onde a gente identificou agora, para cada localizador de gasto, o município correspondente, né, no cadastro do IBGE. Isso para a gente foi muito importante. Aí tem um exemplo também, nas mulheres, por exemplo, a gente tem lá, identificado o que a gente não tinha antes, né, as prioridades do presidente por meio do PO. Então tem lá Mulheres Mil, tem o próprio território da cidadania, né, que traz assistência técnica especializada para as mulheres rurais na área da saúde. Temos também o Brasil Sem Miséria, né, voltado para a documentação da trabalhadora rural. Ou seja, esses detalhes a gente conseguiu ganhar, né, detalhes que a gente não tinha até então nas ações. Isso para a gente foi um ganho muito grande. Então, apesar de algumas ainda a gente não conseguir, porque a gente precisa realmente, algumas políticas, né, de saúde, de educação, por exemplo, não estão organizadas para atender determinados gêneros, né, da nossa classe social, ou, né, públicos específicos, porque os repasses do SUS, por exemplo, não trabalham com isso, eles trabalham com procedimento, né? A educação trabalha com matriculados, né? Então a gente tem que aprimorar, na verdade, nossos instrumentos de estatística. A gente tem que aprimorar os instrumentos de acompanhamento, onde eu posso, nesse acompanhamento estatístico, trazer esses dados para poder estar, na verdade, trazendo mais, né, informações do que essa, que é uma informação apenas orçamentária do que está colocado lá como executado no próximo ano. Tá, okay? Então, assim, pela premissa do nosso tempo, eu não vou passar para o próximo, né? Então, assim, aqui, pode passar, por favor. Aqui eu só queria, né, trazer mais uma vez esse detalhe, pode passar para mim, por favor. Então, assim, os planos orçamentários, agora eu posso estar identificando, por exemplo, as prioridades, como eu falei, território da cidadania. Então, lá você consegue identificar dentro da reforma agrária aquilo que é território da cidadania. Antes, isso era um problema gravíssimo, dependia de informações de terceiros para ter essa informação. Hoje isso está no PO, né? Então o PO tem essa característica, pode trazer isso, e isso é que a gente quer realmente, né? Deixar que eu não dependa de informação dos outros para montar minhas bases. Essa base tem que estar pública, e ela vai estar, né? Porque a gente está fazendo esse trabalho juntamente lá com o Senado, tá levando a base para lá, eles se propuseram colocar isso, né, no Siga Brasil, que é um instrumento que a gente utiliza demais dentro da administração pública, né? Então, tanto fora como interno, posso dar razão para vocês quanto a isso, e o próprio CIAF também, que vai estar se preparado para receber essas informações. Pode passar? Um detalhe aqui também da reforma agrária, só continuando, né? Por exemplo, dentro de uma ação que é desenvolvimento de assistência dos assentamentos rurais, pode continuar, por favor? Ali, aquelas ações ali, eu tenho cadastro, eu tenho gestão ambiental, eu tenho o próprio licenciamento ambiental sendo identificado a programação, situações que não aconteciam
né, anteriormente. Ou se acontecia, eu tinha severas restrições para poder estar gerenciando a política de assentamento rural, por exemplo, por conta das trocas que a gente tem que fazer, por exemplo, da gestão normal do orçamento durante o ano. Ok? Bom, aqui só vai passar, aqui é a base de dados de mulheres, por exemplo, né, que é o fim do resumido. Quem quiser um pouquinho mais dessa apresentação vai ficar aí, é só clicar lá que vai abrir toda a base, o arquivo está aberto. Não vou me ater a esse assunto aqui agora, que o nosso tempo já está pequeno. Na verdade, era a ideia de trazer a concepção do acompanhamento físico das ações. Então, uma próxima oportunidade a gente pode estar tratando disso sem problema nenhum, né? É para 2012, não tem nenhuma novidade nisso, pode ter certeza disso, né? Necessária. Na verdade, a gente quer identificar aquilo que foi realizado fisicamente com o estudo das ações. Então, isso a gente vai ter um acompanhamento, né, do orçamento nessa linha. Então, a ideia é trabalhar o acompanhamento e não com o foco de monitoramento, tá certo? Então, é só para deixar mais claro. Pode passar, por favor. Não, e aí vai embora, pode ir. Aí tem os objetivos, né, responsabilidades, uma reprogramação da MEC, alguns indicadores importantes, né, de eficiência, de eficácia, que a gente acredita que a programação orçamentária tem que caminhar para esse tipo de avaliação. Tá? E a gente encerra aqui a nossa fala agora com os próximos passos, que eu acredito que são importantes para que a gente possa estar de mãos dadas aí, juntos nessa empreitada que é importante para todos. Pode passar, por favor? Mais um. Bom, então aqui tem algumas coisas que eu acho que alguns compromissos que a SOF já se não declarou, está declarando agora quanto a essa questão, né, do PLO 2013, que já está no Congresso. A primeira é divulgar mensalmente a execução dos lançamentos universais, dentro daquela linha que a gente colocou, tecnicamente fácil, como a gente já, né, trouxe essa questão para cá, e não tem mistério nenhum para que isso aconteça. Em alguns segmentos, por exemplo, mulheres, juventude, crianças, negros, indígenas, população LGBT e outros, tá? Para que a gente possa fazer de forma efetiva, as organizações deverão ajudar isso. Essa empreitada não é sozinha, não é só nossa, a gente tem que fazer isso com o plano, o representante das organizações, para que a gente possa fazer isso em conjunto, evidentemente. A gente prepara, a gente imagina que a formação dos conselheiros para garantir a participação efetiva numa questão, né, de participação social é importante. Então, né, eu vou poder falar um pouquinho disso, a gente se preparou um pouco, junto com a Secretaria-Geral, a SPI e a SOF, para poder fazer essa capacitação. Isso vai acontecer esse ano. A gente precisa disseminar essa cultura do plano orçamentário, que a gente tem que garantir flexibilidade na execução da política, não tem outro jeito. A gente tem que visar sempre a múltiplos resultados. E nessa linha, as organizações também podem ajudar nesse desafio. Porque assim, os números vão estar lá, a execução estava lá, mas por que isso foi realizado aquilo? Não é? Quais foram os resultados da materialidade entre a saúde, o pessoal do desenvolvimento agrário, a educação, não é? O que aconteceu daquilo ali? Então assim, vocês que estão trabalhando um público específico, e o mais interessado nisso são as pessoas que mais podem ajudar nesse tipo de avaliação. E é isso que a gente está querendo, que a gente faça isso junto. E vamos sair um pouquinho do discurso apenas orçamentário, de execução financeira, de execução baixa, para de resultados. Para que a gente possa fazer isso, eu conclamo também a todos que ajudam a gente nessa empreitada. A gente estuda a possibilidade de promover 2 encontros específicos sobre a discussão do projeto de lei de direitos orçamentários de 2014 e do PLO de 2014 no próximo ano, né? E é um compromisso nosso que, inclusive, alguns organismos internacionais avaliaram a nossa forma, né, de apresentar o orçamento, e um dos itens que a gente achava que estava tudo tranquilo para a gente e não está, que é precisar antecipadamente o cronograma de atividade que rege o processo do orçamento federal. Nossa, por incrível que pareça, a gente não precisa disso, né? Então é importante que a gente coloque isso lá. Isso, enfim, é o nosso dia a dia, é o que está lá, está colocado. A ideia é que a gente coloque isso realmente para que todos conheçam quais são as fases, os passos que a gente faz dentro da casa para poder estar naquela peça orçamentária tão importante para todos. Ok? Então, obrigado a todos. Desculpa, eu passar um pouquinho, mas me perdoa.